Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 7 de Elul, 5.783, a contar da criação. 24 de agosto de 2023 é a Era Comum. A tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos na Parashá Ki Tetsé, que significa quando saíres. Hoje é o quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura, que está em Deuteronômio, capítulo 23, a partir do versículo 25 até o capítulo 24 e o verso 4. Né? E estamos aí no quinto dia para o Shabat, então já estamos aí ao pôr do sol de hoje, já vamos entrar na véspera de Shabat, o sagrado dia do Shabat. Né? Então, nos preparando desde o primeiro dia da semana em conexão com o Shabat, onde nós temos aí primeiro dia para o Shabat, segundo dia para o Shabat, né? Então, desta forma, né, como nós vimos nesta semana, o nosso Rabi Israel Baal Shem Tov, como ele disse, né, a palavra hebraica para a arca é teivá, que também significa palavra. Quando Deus diz para Noé, entre na arca, ele também estava dizendo, entre nas palavras de prece e estudo da Torá. Lá você encontrará um santuário de sabedoria, significado e santidade em meio às enchentes de águas turbulentas da vida, né? Não é somente o Brasil, mas o mundo, né, está enfrentando aí águas, né, turbulentas da vida. Onde está realmente o refúgio? Está na arca. Onde Noé e a sua família encontrou abrigo nos dias de águas turbulentas do dilúvio? Na arca. Então, por isso, o Rabi Israel Baal Shem Tov, ele nos fala, a palavra hebraica para a arca é teivá, que também significa palavra. E dentro desse aspecto, o que Deus disse para Noé? Entre na arca, entra na teivá, e que também significa palavra, portanto, o que Deus estava dizendo também para Noé é, entra na palavra. E nesse sentido, amados, como nós estamos, né, não somente o Brasil, mas o mundo em si, está passando por momentos dificílimos, né? São turbilhões em todos os níveis, realmente sentimos os terremotos em todos os níveis, sentimos, né, os incêndios em todos os níveis, né? Sentimos realmente os vulcões entrando em erupção em todos os níveis, né? E todos esses níveis nós resumimos da seguinte forma: nos níveis espirituais e nos níveis físicos da natureza, do aspecto que gera todo o mundo de Asiá, o mundo da ação, né? Então, são realmente os turbilhões das águas turbulentas que realmente as nações estão enfrentando. O próprio povo de Israel estão enfrentando essas turbulências também, ok? Então, qual é a solução? Qual é o remédio? O que Deus disse para Noé é o mesmo que prevalece não somente para o povo judeu, mas também para toda a descendência de Noé. E qual é a descendência de Noé? As nações, os povos, todas as raças, todas as tribos, ou seja, todo ser humano. Então, qual é a solução para o ser humano? Qual é a solução para as nações? Teivá, a arca. Teivá, as palavras. Ou seja, amados, o que Deus realmente estava dizendo para Noé é a mesma coisa que ele está dizendo para cada geração e para a nossa geração. Não há outra solução.
a não ser teivá, a não ser nós entrarmos nas palavras divinas, nas palavras da Torá, nas palavras das nossas preces diárias, nas palavras realmente em que nós estamos em conexão com Deus. Não coloque a sua esperança neste ou naquele sistema político. Não coloque suas esperanças neste ou naquele político. Não coloque a tua esperança neste ou naquele presidente, rei, governador e por aí afora vai. A nossa esperança precisa estar somente em um. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. O único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. O único soberano que está sobre tudo e todos. Somente Ele tem o poder de realmente nos proteger e fazer com que nós possamos chegar ao nosso porto seguro, a redenção final com o Mashiach. Não há em qualquer outro ou em qualquer outra coisa onde nós podemos colocar realmente a nossa esperança. Então, por isso, coloque toda a sua esperança e toda a sua confiança somente em Hashem, somente nele, e mais ninguém, e mais nada, ok? Então, por isso, esses dias difíceis, esses dias complicados que nós estamos enfrentando, são tempos em que nós somos desafiados. Em que ou em quem colocamos a nossa esperança e a nossa confiança? Esta é a resposta. E a sua resposta é o que vai dizer tudo sobre o teu amanhã. Entendeu? Então é essa daí. Vamos dar um exemplo simples aí. A Rosa Maria Simplício de Farias, lá de Bertioga, região litoral norte, né, de São Paulo, está pedindo aí para que Hashem abra a porta do emprego para mim. Então, nós esperamos o quê? Em Hashem, no soberano dos mundos, que abra as portas do trabalho para a Rosa. Então, as nossas preces são nesse sentido. Hashem, abra as portas do trabalho, do serviço, do emprego para a Rosa Maria. E aí nós vamos esperar o quê? Vamos depositar a nossa confiança em Hashem, para Ele dar a resposta. E seja ela qual for, né, a Rosa Maria precisa ser agradecida e confiar na providência divina. Alguém diz, eu quero a minha cura completa, mesma coisa. Eu quero solução para o meu problema financeiro, é a mesma coisa. Eu quero solução para problemas de ordem familiar, é a mesma situação. Ou seja, teivá, entre na arca, entre nas palavras dos estudos da Torá, das 7 leis universais, as suas ramificações, as suas preces diárias, e coloque em execução a obediência aos mandamentos e faça de tzedakah, pois isto, somado em si, não esquecendo da nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, são estes fatores que faz com que a nossa má sorte mude para uma boa sorte, Mazal Tov, ok? Então é isso daí. Vejam bem, a nossa aliá de hoje, ela nos fala no capítulo 23, né? A partir do versículo 25, dizendo assim: quando você vier trabalhar durante uma estação de colheita, no vinhedo de seu companheiro, você poderá comer quantas uvas desejar até se satisfazer, mas não poderá colocar nada em seu recipiente para levar embora. Quando você vier trabalhar no campo, né, de cereal, de grãos, né, de seu companheiro, você poderá tomar as espigas com suas mãos para comê-los,
mas não poderá usar uma foice nos grãos eretos de seu companheiro. Então nós temos aqui os direitos de um empregado, de um colaborador, ok? Então, nesse aspecto aqui, os ensinamentos racídicos, eles trazem para nós, dentro desse aspecto, a seguinte questão, tanto no âmbito real dos fatos, que é o mundo de ACA, o mundo físico, como também de ordem espiritual. Então, vamos lá, o que os nossos mestres do racidismo nos ensinam. Uvas são um alimento caro, enquanto grãos são relativamente baratos. Assim, depois de ler que uma pessoa poderia comer das uvas de seu empregador, fica óbvio que ele poderia comer também dos grãos, que é mais barato, mais em conta. Por que a Torá não afirmou o caso mais óbvio em primeiro lugar, ou seja, os grãos em primeiro lugar e as uvas em segundo lugar? A distinção entre uvas e grãos é que as primeiras são um alimento doce e saboroso, as uvas, comido por prazer, enquanto os grãos são um alimento necessário a uma comida essencial, né? É o alimento básico para a sobrevivência. Uma pessoa que serve a Deus de maneira do grão é alguém que vê as mitzvot como uma necessidade e cumpre o mínimo requerido por obrigação. Então, assim como os grãos é o alimento básico, né, obrigatório da sobrevivência humana, então aquele que serve a Deus à forma de grãos, né, ou seja, ele serve a Hashem para cumprir apenas os mandamentos básicos, entre aspas, para a sua sobrevivência, né, e não por amor, por alegria, de forma voluntária, certo? Então, por um outro lado, quem serve a Deus de maneira das uvas, vê a observância das mitzvot como um deleite e um prazer. É isso que representa as uvas e os grãos. Assim, quando o empregador, nesse sentido falando com referência ao soberano dos mundos, o empregador celestial, nos fornece condições de trabalho, que é servi-lo no nosso dia a dia, de forma confortáveis neste mundo, de forma que possamos realizar a tarefa de observar os seus mandamentos. É mais óbvio que ele abastecerá para aqueles que trabalham em seu vinhedo, que estão ali servir com o regozijo e o prazer caracterizado pelas uvas. Portanto, sendo este o caso mais óbvio, a Torá o registrou primeiro, né? Então, nesse sentido, o que significa? Que o nosso, entre aspas, empregador celestial, ele vai realmente beneficiar, né, recompensar aqueles que estão servindo a ele de forma como as uvas. Ou seja, estarão servindo a Hashem, né, de forma com amor, com alegria, observando de fato, né, os mandamentos, o estudo da Torá, a Teshuvá, as preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis e as suas ramificações, né, bem como também fazendo a sua tzedakah. Aquele que de forma assim o faz como semelhante às uvas, que representam realmente representam aquilo que é comido por prazer, por satisfação, por júbilo, né, de forma saborosa, de forma doce, né? Então aqueles que servem a Hashem de forma saudável, doce, saborosa, com amor, com alegria, com espírito voluntarioso, sem perder a paixão por Deus, o amor por Deus, né? Então ele serve a Hashem exatamente como as uvas, né? Tendo em vista assim que
a observância dos mandamentos, para ele sempre vai ser um deleite, vai ser alegria, vai ser júbilo, vai ser prazeroso realmente poder viver os mandamentos de Hashem. Então, por isso, as uvas são colocadas em primeiro lugar do que os grãos, porque os grãos é a base obrigatória para a sobrevivência do ser humano. Por isso que o pão, ele é de fato o alimento básico, né, para a sobrevivência humana. Nós encontramos o pão em todos os lugares da Torá e das Escrituras. Uma das comparações que se fazem da Torá é de pão. É o pão da vida. A Torá é o verdadeiro pão da vida. A Torá é o pão que realmente é o alimento obrigatório para a sobrevivência de todo ser humano. Quem menospreza a Torá, quem despreza a Torá, quem repudia a Torá, ele está repudiando exatamente o quê? Está repudiando a vida. Vejam bem, por exemplo, pessoas, né? Elas fazem dietas, né? Com a desculpa de não engordar, para não engordar. E muitas vezes fazem dietas, né? De forma sem uma orientação médica, sem um acompanhamento de um nutricionista, mas com aquele medo de engordar, com aquele medo de não ficar obeso, né? Então acaba entrando numa dieta sem as orientações de médico e nutricionista, e aí acaba fazendo um regime e acaba deixando a pessoa mais feia do que nunca. Perde a sua elasticidade da sua pele, perde, né, a oleosidade da pele, os seus órgãos internos vão ficando desnutridos, vão ficando desabastecidos. Por quê? Porque não segue uma orientação médica e nem de um nutricionista. Então, o nosso empregador celestial, por assim dizer, né, que é Hashem, o Deus Todo-Poderoso, ele tem para nós dentro da Torá, tanto no campo espiritual como no campo físico, ele tem para nós toda a boa dieta que realmente nos dá uma vida saudável, tanto no campo espiritual como no campo físico. É só realmente não, no caso aqui específico, né, assim como Hashem, o Deus Todo-Poderoso, é comparado como um empregador, né? É só seguir as recomendações deste médico e deste nutricionista, que é Hashem, o Todo-Poderoso, e você terá uma vida saudável. E a uva, que vem em primeiro lugar do que os grãos, representa exatamente essa questão de servir a Deus com amor, com alegria, com júbilo, com entusiasmo, com doçura, leveza, de forma saborosa, né? Como eu amo fazer isto, né? Por exemplo, precisa ser as nossas expressões. E desta forma, né, Deus, de fato, ele vai permitir que nós possamos, de fato, provar as recompensas. Você não precisa pedir recompensa para Deus. Você não precisa ficar preocupado com recompensas. Deus faz isso normalmente. Numa linguagem que nós conhecemos, Deus faz isso de livre e espontânea vontade. Ele, como Pai Celestial, como Pai amoroso, Pai das misericórdias, ele ama recompensar os seus filhos. É o jeito dele. É a forma dele agir. Então, você não precisa ficar preocupado. Você pode até levar a ele realmente as suas necessidades. Ele se alegra quando nós vamos para ele e nós realmente levamos a ele as nossas necessidades. Porque ele é pai e nós somos filhos. Nós não precisamos ficar preocupados com a recompensa ou as recompensas, porque ele já coloca no nosso cardápio, por assim dizer, tranquilamente. Ele já coloca no nosso
na nossa mala de recompensas automaticamente. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão. Se você é um trabalhador contratado em um vinhedo, pode comer a quantidade de uvas que deseja até que esteja saciado. Ou seja, o trabalho nos campos de cereais e o trabalho nos vinhedos representam dois aspectos da nossa relação com Deus. O cereal, componente básico da dieta humana, representa o básico do nosso relacionamento com Deus e a aceitação de sua soberania, autoridade e o cumprimento dos seus mandamentos. É o básico, é o obrigatório. Então, muitas vezes aquela questão, né? É um amor para com Deus de forma obrigatória, por assim dizer. Então eu amo a Deus dessa forma aqui, porque eu aceito a sua soberania, a sua autoridade, o cumprimento dos seus mandamentos na minha vida, etc. Porque são os grãos, é o cereal para a minha vida, é a obrigatoriedade para a minha vida. Então eu sinto isto. Por outro lado, as uvas, né? Elas é um doce fruto, é um doce acréscimo aos componentes, né, normais da nossa dieta, da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia. Constituem a expressão do aspecto da nossa relação com Deus, que vai muito além da lei ao pé da letra. Então, ao pé da letra, a lei te pede exatamente o quê? A aceitação da sua soberania, é o cereal obrigatório para a sua manutenção, para a sua sobrevivência, certo? A mesma coisa, a sua autoridade, a sua soberania, a sua autoridade, você aceita, porque realmente, como diz aquele ditado, não tem remédio, não tem outro Deus, não tem outro poder, não existe outra autoridade verdadeira, só a dele. Então, entre aspas, né, de uma certa forma, então esse cereal ele é um componente obrigatório na nossa vida e reconhecermos isso daí. Enquanto que, por outro lado, ainda no caso do cereal, ainda temos o cumprimento dos seus mandamentos, que é, entre aspas, né, uma obrigatoriedade para a nossa sobrevivência, ok? Por outro lado, as uvas, né, elas representam um doce acréscimo a esse componente da nossa dieta de cereal. Então, a aceitação da soberania de Deus na minha vida vai ser aquela, existe muito uma expressão no meio judaico, né? Avinu Malkeinu, né? Nosso Pai, nosso Rei, né? Nessa expressão, os nossos sábios falam que Avinu, nosso Pai, ele vem primeiro do que Malkeinu, nosso Rei. Por quê? Porque é a mesma coisa. O cereal é o nosso Rei, Malkeinu. As uvas é Avinu, nosso Pai. Ou seja, o cereal, que é um componente obrigatório, então ele faz com que Malkeinu, o juiz, o Rei, você venha aceitar a sua soberania, a sua autoridade e o cumprimento das suas leis, porque ele é rei. Malkeinu, nosso rei. A palavra de rei é firme, é uma palavra de autoridade. E é onde que nós aceitamos a sua soberania. Mas aí entra, em primeiro lugar, Avinu, a mesma coisa que nós temos aqui dentro da nossa paraxá, onde as uvas vêm em primeiro lugar, aquilo que é doce, saboroso, aquilo que traz júbilo, alegria, refrigério, aquilo que traz uma paixão verdadeira, sem perder linhas e estribeiras, para realmente amarmos a Deus de forma doce, saudável, com júbilo e com alegria. Então, por isso, Avinu, nosso Pai, que é o Pai das misericórdias, ele vem primeiro do que Malkeinu, o nosso Rei, que é o quê? O soberano, a autoridade, o cumprimento, a obediência às suas leis. Mas antes de cereal vem as uvas. Antes de Malkeinu vem Avinu, nosso Pai.
Então, por isso, nós temos de fato a questão de provar as recompensas, onde nós precisamos realmente estarmos servindo a Hashem como as uvas, servindo a Hashem como Avinu, nosso Pai Celestial, nosso Pai das Misericórdias, que significa servi-lo realmente aceitando a sua soberania, não como algo obrigatório, mas algo que realmente a aceitação da sua soberania, ela traz para nós realmente o quê? Um refrigério. Venha somar com as uvas para tornar-se doce, agradável, a aceitação da sua soberania, da sua autoridade e o cumprimento dos seus mandamentos. Nós passamos a fazê-lo de forma com amor e com alegria. Por isso que as uvas vêm primeiro do que o cereal, os grãos, para que quando nós estamos servindo a Hashem como as uvas, como Avinu, nosso Pai das Misericórdias, com doçura, com amor, com uma paixão verdadeira de amor por Ele, quando nós chegamos no ponto do cereal, no ponto de Malkeino, nosso Rei, nós estamos realmente servindo em continuidade, com a mesma intensidade, com o mesmo júbilo, com a mesma doçura, com a mesma paixão, tanto como o cereal, como o Malkeino. Entendeu? Então isso é muito importante, de fato, para as nossas questões dentro do campo físico, que é o nosso campo secular, como dentro do nosso campo espiritual, que é exatamente, né, o nosso relacionamento com Deus. Então, quando temos maturidade espiritual suficiente para sentir prazer, júbilo, alegria na revelação da divindade, buscamos levar a consciência de Deus a todas as facetas de nossas vidas, e não apenas as formas expressamente requeridas pela Torá. Ou seja, a forma de uvas, a forma de Avinu, nosso Pai, nos leva além da lei ao pé da letra. Ou seja, as formas que nós podemos expressar daquilo que é básico, como cereal, como Malkeino, aquilo que é básico nas leis do rei, né? Aquilo que é básico para o cereal, como uma dieta básica de sobrevivência. Então nós vamos além. Nós vamos então comer gorduras saudáveis, que significam que nós vamos desfrutar servindo a Hashem de forma das uvas como Avinu, nós vamos desfrutar, entre aspas, das gorduras que significam as recompensas divinas, porque nós vamos servir cada dia mais com amor, com júbilo, com alegria. Não vai se tornar para nós a Torá, estudar as 7 leis universais e as suas ramificações. Não vai ficar pesado para nós a questão da Techuvá, as preces diárias, a de Sedaká, porque tudo vai se tornando leveza. Porque à medida que nós crescemos na maturidade espiritual, nós vamos servindo a Hashem cada vez mais com amor, com alegria, né? Com suavidade, com júbilo, com amor ardente, apaixonado por Deus e pelas suas palavras. Por isso, Teivá, que significa entrar na arca, entrar nas palavras do Eterno. É onde que nós poderemos saborear realmente das recompensas que Deus tem para os seus e para aqueles que têm a ousadia de realmente vencer além realmente da frieza ao pé da letra da Torá e fazer mais aquilo que nos leva com amor, com júbilo e com alegria. Então a Torá, ela autoriza os trabalhadores de campos e vinhedos comer das uvas e dos cereais enquanto trabalham. Isso nos ensina que, seja quando nos relacionamos com Deus no nível básico, que é o nível do cereal,
quanto ao progredirmos até uma relação com Ele, também no nível mais voluntário, ou além da lei ao pé da letra, que é exatamente o nível das uvas, o nível de Avino, certo? Nosso Pai, né? Então aqui nós temos de fato, seremos constantemente recompensados ao recebermos revelações cada vez maiores e mais elevadas da divindade e da beneficência divina. Nós vamos desfrutando cada vez mais de Avino, nosso Pai, o Pai das misericórdias. Vamos desfrutando cada vez mais e realmente nos níveis, através da maturidade espiritual, nós vamos desfrutando em servir a Hashem como as uvas, de forma doce, prazerosa, com júbilo, com alegria, voluntariamente, de forma saudável. Por isso, amados, realmente provar as recompensas de Hashem está, por assim dizer, no cardápio de Deus, as recompensas. Nós temos o cardápio, o menu, a Torá. Quando terminamos, né, de fazer aquilo que o menu, as regras, melhor dizendo, as regras, né, elas estão estipulando para nós, depois disso nós temos o quê? Nós temos as recompensas do cumprimento das tarefas. Fizemos as tarefas de forma adequada, de forma que realmente, entre aspas, como vimos aqui no dia de hoje, o nosso empregador celestial se sentiu feliz com você, com cada um de nós. Se sentiu rejubilante, porque nós o servimos com honra, com respeito, com a verdadeira adoração, com o verdadeiro espírito voluntarioso, de coração, de amor, de paixão por Ele. E a sua soberania, bem como a sua autoridade e os seus mandamentos, não se tornam pesados para nós. E nós vamos além daquilo que está ao pé da letra da Torá. Nós amamos a Hashem mais do que a própria Torá nos faz conhecer. Então, por isso, né, amados, servir a Hashem, que nós precisamos aí cada dia mais estarmos firmados na Teshuvá, nas preces diárias, no estudo da Torá, no estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e na Tzedakah, para que em tudo isso possa ser engrandecido o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Rei Soberano. Por isso, fazendo desta forma, nós estaremos abreviando os tempos e, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós estaremos aí transformando o mundo para ser a moradia de Deus. E por isso que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Ok? Hoje é o último dia do projeto Faratistá, né? Nessa campanha de 4 dias, como já comentamos aqui, né? O nosso Rav Yaakov Geranstadet, né? Ele faz esse projeto, esta ação desse projeto, uma vez por ano, exatamente para continuar a estimular, né, os Benei Noach a se envolverem cada vez mais com estas 5 bases, né? A Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, a Tzedakah. Onde a Tzedakah, ela vem através de doações, dízimos, ofertas e coisas nesse sentido, para que as comunidades Benei Noach, bem como as sinagogas Benei Noach regionais, elas possam realmente ter o seu sustento financeiro para poder cada vez mais crescer, né, em divulgar as 7 leis universais, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Um dos grandes alicerces nesses projetos, amado, chama-se educação. A educação das crianças. As nossas crianças, elas precisam, nas nossas comunidades, nas nossas sinagogas Benei Noach, elas precisam de uma base muito forte
sobre o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. As escolas estão um perigo terrível para a incredulidade e para a idolatria, sem contar as outras coisas esdrúxulas que estão acontecendo por aí, né? Coisas realmente assombrosas, por assim dizer, né? Coisas ilícitas, né? Então nós precisamos formar bem essa base, as crianças. A educação judaica, ela sempre primou realmente em ensinar as crianças, fundamentar o conhecimento para com elas, para que elas possam crescer firmes, determinadas, né? Então esse é um dos grandes princípios, um dos grandes objetivos, melhor dizendo, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstad e de todas as comunidades Bnei Noach e as sinagogas Bnei Noach, né? E há outros departamentos também que precisam cada vez mais se desenvolver isso, né? A biblioteca, por exemplo, né, para que as comunidades possam ter biblioteca, onde realmente o frequentador, né, ele possa ter um lugar ali onde ele possa se dobrar, né, em cima dos livros e estudar, por exemplo, né, as histórias para as crianças, etc. Então, a biblioteca, ela precisa desses recursos, né? Temos aí a questão de marketing, né, o departamento de marketing, né, que precisa ser reforçado, atualizado, renovado, para que possamos divulgar pelos todos os meios de comunicações, né, realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, assim sucessivamente, né, com os recursos que estão sendo doados, né, isso vai fortalecendo realmente cada comunidade, cada sinagoga Bnei Noach. O projeto ele termina no dia de hoje, mas isso não significa que você não o possa fazer mensalmente, né? Tanto é que o projeto em si, para aqueles que fazem as suas doações, eles normalmente são consultados, né? Esse projeto é para 12 parcelas, por exemplo, né? Podemos contar com quantas parcelas? Né? De 1 a 12. Né? Então é uma renovação anual isso daí, né? Então cada um pode fazer, segundo os seus recursos, né? Pode fazer a sua doação mensal. Então não é porque está encerrando no dia de hoje, né, o projeto Farat está, né, ainda mais fim de mês, mas você manter um propósito diante de Deus para que mensalmente você venha colaborar com a comunidade Bnei Noach ou venha contribuir com uma sinagoga Bnei Noach regional, aquela do teu agrado, você pode assim o fazer, ok? Baruch Hashem. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, né, estaremos de volta aqui no 6º dia para o Shabat e preparação para recebermos o sagrado dia do Shabat. Shalom, shalom, até amanhã.